Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma série do AdamaCast, num bloco de 4 episódios, onde a gente vai discutir manejo de pragas numa situação tão difícil e tão delicada que a agricultura brasileira tem passado no controle desses insetos. Meu nome é Rafael Malandrino, eu sou responsável pelo portfólio de inseticidas da Adama. Aqui do meu lado está o Rafael Mancini, ele é responsável pelo desenvolvimento de mercado da Adama. E o nosso convidado de hoje é o Alfred. O Alfred é um cara muito conhecido no mercado como um todo, um entomologista super renomado que controla toda a parte de pesquisa da FAPA. Alfred, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai falar do manejo de lagartas. A gente está vivendo, Alfred, uma situação onde a maior parte dos profissionais que estão no mercado hoje, a gente pode falar que a gente tem a geração BT, né? São profissionais, sejam eles as novas gerações de pessoas no campo recomendando ou os filhos dos agricultores que tiveram vivências já com as biotecnologias BT controlando as lagartas, né? Então a gente não tem aquela situação que a gente tinha anteriormente, onde todo mundo batia o olho, conhecia a lagarta, sabia a dinâmica das lagartas e tudo mais. Nessa geração nova, é importante a gente começar a conversa falando de lagartas sobre quais são as lagartas principais que a gente tem na cultura da soja e do milho, qual o hábito dessas lagartas, como é que elas estão expostas, menos expostas, quem se predomina na cultura da soja, do milho. Então, eu acho que a gente pode passar um panorama geral aqui. Novamente, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço aí a participação, obrigado pelo convite, Adama. E realmente, acho que, Rafael, você falou uma coisa bem importante. Nós estamos vivendo uma geração que começou a conviver com a biotecnologia. Eu acho que não é muito diferente do que a gente vê com a geração glifosato no manejo de plantas daninhas, né? O pessoal acabou realmente empregando essa facilidade, a biotecnologia, né, dentro de um cenário de manejo de pragas e não precisou mais, de certa forma, se preocupar com identificação, etc. e tal. Isso mudou, né, ao longo do tempo, nós estamos falando de biologia, né, então isso foi evoluindo ao longo do tempo e hoje a gente vê um cenário já totalmente diferente, né? A gente voltou a conviver com as lagartas dentro das nossas culturas. Então a gente tem várias espécies aí atacando tanto soja quanto trigo. Algumas são as mesmas que atacam as duas culturas, mas são grupos bem interessantes, né? Por exemplo, na soja, pela quebra aí de resistência, a gente voltou a ter o ataque do grupo das falsas medideiras, basicamente a Raciplusia, né? Causando desfolhas aí, né? Como principal característica. Temos também uma evolução aí de resistência de broca das axilas na soja, que acho que é uma coisa muito importante novamente, né? A gente tinha essa praga no passado, com a entrada de biotecnologia, ela foi sendo controlada. Hoje, com a quebra da biotecnologia, ela voltou como sendo uma das pragas chaves na fase inicial da cultura da soja. E claro que acho que o principal grupo aí, não só para milho e para soja, mas para várias outras culturas, como algodão, como cereais de inverno, basicamente o grupo das podópteras, talvez mais com maior dificuldade e importância, talvez, aí, Spodoptera frugiperda, sendo a principal praga, acho que dentro do cenário que nós estamos vivendo hoje de culturas intensivas, né? Então, é uma praga que tem características diferentes de alimentação, né? Quando a gente vê no início do estabelecimento das culturas, e a gente vê muita questão de corte de plantas, seja em qualquer cultura, né? Ela vai dentro do ciclo da cultura, ela vai tender a se alimentar aí mais das estruturas reprodutivas, seja de vagem, seja das espigas, no caso do grão de milho. Sim. Fora desfolha, né? Então é uma praga de sistema bastante importante desse cenário. E também com aparecimentos, digamos assim, esporádicos, mas sendo muito importante e também crescendo nos últimos anos o grupo das helicoverpas, também que tem chamado a atenção, principalmente na cultura do milho, atacando a espiga, né? E aí a gente tem fora problemas na questão de potencial produtivo, a gente começa já a ver a interferência disso em qualidade de grãos e assim por diante. Então, basicamente, são esses os grupos
que nós temos observados com maior frequência, aí, pensando num cenário nacional, né? Claro que regionalmente temos outras pragas, eu posso falar em elasmo em algumas regiões, assim por diante, rosca talvez em outras, mas são as principais pragas hoje desse sistema que, de certa forma, atacam partes diferentes da nossa cultura, né? E no que você falou, basicamente, a gente tem as plúsias ou as falsas medideiras que estão muito mais adaptadas para a soja, né? Elas não entram dentro da cultura do milho, quando a gente tem um sistema de soja e milho. E você tem as outras duas, que são as helicoverpas e as espodópteras, extremamente adaptadas para qualquer cultivo que você tenha ali, né? Você acha que as plúsias podem evoluir de alguma forma a serem mais importantes em outras culturas, seja cultura de inverno, seja para o próprio milho sucedendo a safrinha, ou você acha que ela vai ficar um pouco, pelo hábito dela, um pouco mais limitada ainda a fazer a dependência da soja? O que a gente tem visto hoje, assim, ela até aparece um pouco no inverno, quando a gente tem cereal de inverno junto com soja em áreas vizinhas, digamos assim, mas eu acredito que ela não vá, aí num curto período de tempo, colonizar gramíneas. Ela é uma praga realmente mais de soja, feijão, talvez outras culturas com menor impacto econômico, mas eu acredito que ela tende a ficar aí nessas na soja. Nessas culturas. Mas a biologia, né? Como eu falei, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Outras pragas também evoluíram, da mesma forma a Spodoptera, né? Eu cito sempre a Spodoptera frugiperda. Ela era uma praga basicamente de milho, né? A gente conhecia a Spodoptera como uma praga de milho, né? Lagarto do cartucho do milho, né? Exatamente. Né? E ela foi evoluindo para as outras culturas. Claro que ela é uma praga polífica, ou seja, ataca várias culturas, né? Então a gente não pode simplesmente achar porque hoje é uma praga talvez primária na cultura da soja que ela não vai se estabelecer em outras culturas. É uma questão de adaptação de alimento, né? E, Alfred, você também falou ali na sua fala sobre lagartas que atacam estruturas reprodutivas e lagartas que atacam também fazem desfolha, né? Estão mais focadas na parte de desfolha. E aqui existe um gradiente, né, de preocupação que a gente tem que ter e o manejo que a gente tem que fazer, né? Então, a gente precisa pensar ali, a hora que você chega numa área e você, falando na soja principalmente, né? E você vê que você tem lagarta, a sua atitude quando você tem uma rua da soja ainda exposta é uma atitude. Quando você já tem uma rua de soja fechada, mas uma lagarta fazendo desfolha, é outra atitude. E uma lagarta que ela não está fazendo desfolha, mas está consumindo estruturas reprodutivas, uma terceira atitude, né? A gente tem que ter isso calibrado no olho justamente para a gente tomar decisões diferentes frente a situações diferentes, né? Isso. Na verdade, é um ponto bem importante, né? O produtor ele olha muito desfolha. Né? Sim. Claro, a desfolha tem um impacto gigante na questão de potencial produtivo, né? Tem que entender que uma lagarta que desfolha a cultura da soja ou até do milho, né? Ela reduz a área fotossintética e nós temos como consequência principalmente uma diminuição do peso do milho sementes, que é um dos componentes de rendimento. Tá? Então ele enxerga muito bem isso, né? É muito fácil de ver. O problema é quando a gente tem essas outras pragas, como o Spodoptera, novamente, ou a helicoverpa, que atacam as estruturas reprodutivas. Sim. Né? Muitas vezes a gente tem corte de flores, corte de vagens, ou, enfim, consumo de grão mesmo. Então, é um dano bem mais expressivo, digamos assim. Né? Então, quando eu tenho uma desfolha, a desfolha vai ter um impacto na fotossíntese, que vai ter um impacto na produtividade. Quando eu tenho uma lagarta que ataca a estrutura reprodutiva, é um dano direto no componente de rendimento de grãos. Então, normalmente, esse cenário é um pouco mais desafiador, porque o dano é mais elevado. Então, se a gente pegar em termos de nível de dano, o nível de controle, por exemplo, de uma Spodoptera é bem menor do que de uma Raciplusia, por exemplo. Precisa ser. Porque o ataque é direto. E claro que o manejo também vai nesse cenário, né? Se eu tenho uma lagarta que desfolha no início, posso ter grupos de inseticida, eu tenho uma facilidade um pouco maior de controle, né? Porque eu tenho um dossel aberto, eu consigo cobrir a planta, etc. e tal, com a tecnologia de aplicação, do que uma lagarta que está lá já dentro do período reprodutivo da cultura da soja,
e muitas vezes no baixeiro, Protegida. atacando o grão, né? Então, são cenários completamente diferentes também de manejo, né? Então, cada grupo tem sua importância, com certeza, mas também requer necessidades e olhares talvez um pouco diferentes. E um outro ponto é o tamanho da lagarta, né? O que é uma lagarta pequena, o que é uma lagarta grande e o que é uma isca para a gente sair para pescar, né? São coisas completamente diferentes, mas o agricultor muitas vezes vem trazer para nós achando que a gente está numa situação onde ele tem uma lagarta pequena e a gente tem uma lagarta já que passou muito do Inster de controle, né? Então eu acho que a importância da gente também olhar e entender o que é o Inster, o que é cada tamanho de lagarta, porque a dose letal que a gente vai ter que ter do inseticida, qualquer que seja, para controlar uma lagarta pela massa corporal dela, vai ser infinitamente menor e mais fácil de se controlar quando você tem um estágio inicial do que uma lagarta ali que a gente já está aproveitando para ir pescar. Isso, podendo contribuir, né, além dos pontos que o Malandrino trouxe, a nossa percepção também é que essa comodidade que a biotecnologia trouxe também deu ao produtor uma maior dificuldade na identificação das lagartas, né? Então, o Malandrino ele traz aqui a necessidade da gente identificar os insters para fazer a melhor escolha do manejo, mas também a espécie de lagarta ela vai ter sua importância, né? Ela é um driver na escolha do manejo que a gente vai adotar, e o que a gente tem percebido é que cada vez menos o agricultor consegue identificar qual lagarta está presente, né? Então, se você puder trazer um pouquinho para nós aí dessa questão do monitoramento, quanto isso hoje tem impactado também e dificultado o manejo do agricultor. Eu acho que quando a gente fala em manejo de qualquer praga, é fundamental o monitoramento. Pode ser feito de várias formas, acho que o mais tradicional aqui é o pano de batido. Infelizmente é um pouco chato de fazer, mas assim, a gente precisa ter essa ferramenta para entrar na lavoura, por exemplo, numa cultura da soja, né? Para ter um norte. Acho que a gente precisa de um norte. E aí, muito bem que foi falado por vocês, né? Tamanhos diferentes. Se eu não usar essa ferramenta, né, eu vou só tender a enxergar as lagartas maiores. E aí, diria assim, a maioria das minhas ferramentas de controle, sejam elas químicas, culturais, enfim, qualquer tática de controle, elas já não vão funcionar do jeito que eu espero, né? Então, por isso que o monitoramento é importante. Eu consigo, primeiro, entrar monitorando essa lavoura, uma soja, ou inclusive no milho. No milho eu vou fazer isso abrindo realmente o cartucho, vendo o que tem dentro, identificar a lagarta, o que é uma lagarta pequena, né? Então, falar assim, sei lá, 2, 3 centímetros, talvez ainda poderia jogar com uma lagarta menor, que talvez o controle é ainda mais fácil, né? Então, eu preciso ter essas características determinadas para usar minha ferramenta. E aí vem, com certeza, a questão de identificação, né? Vocês melhores do que ninguém sabem que cada vez fica mais restrito o registro de moléculas com amplo espectro. Nós temos ainda algumas, né? A gente tem muitas ferramentas específicas, então, que controlam uma espécie e não controlam outra, né? Então, por isso que o monitoramento é importante para identificar de maneira correta. Isso não é uma coisa muito fácil, né? Porque existem várias características que identificam essas lagartas, né? Infelizmente, cor não é uma delas, né? Mas que precisa ser levadas em consideração. Então, quando eu parto para lagartas maiores, infelizmente, ou muito provavelmente, minha estratégia de controle, indiferente qual eu for adotar, ela não vai atender às expectativas que o produtor ou o técnico almejam alcançar, né? Você estava falando da importância, né, do pano de batida, que infelizmente ele não tem sido muito utilizado, né? Eu lembrei de uma história, acho que é legal contar histórias aqui, que uma vez a gente foi avaliar um campo justamente para ver como é que estava a situação de lagartas. Na época eu pertencia para o time comercial e nós não tínhamos um pano de batida naquele momento. E aí como é que vai fazer, né? Você vê a raspagem ali e tudo, mas a gente estava batendo e deixando cair no chão. O que você acaba fazendo? Você só olhava aquilo que era maior. As pequenas você não via nada, solo, exatamente. E você acaba mensurando ali o tamanho do problema que você tem, né? Ou super nesse caso, né? Porque a gente estava olhando só as maiores e estava achando que a situação era diferente do que de fato era.
E aí, na hora a gente parou, não, precisamos encontrar alguma coisa que dê contraste, né? Aí achamos alguma coisa com fundo branco ali, esticamos ali uma lona que fosse, conseguimos bater e aí a percepção realmente era outra. Então, assim, qualquer pessoa que seja um técnico de campo, qualquer pessoa que está em contato com o agricultor, o próprio agricultor precisa ter esse instrumento na caçamba da caminhonete, porque nem que seja ele é um fundamental. banner antigo, né? Não, um banner antigo, então. Nesse caso, a gente achou uma placa de beira de estrada que o fundo era branco, a gente colocou ela no meio e conseguiu ter o contraste. Mas, de fato, né, Alfred, muda o entendimento que a gente tem sobre aquela praga, porque a gente tem uma visão, né? E lógico que não é um pano, mas uma batida, mas lógico adotar uma metodologia, um caminhamento na área para a gente ter uma ideia daquilo que você está enfrentando e como você vai enfrentar, né? A gente tem que estar preparado para a batalha. Eu sempre digo, é um índice que vai te auxiliar na tomada de decisão. Exatamente. Voltando a falar um pouquinho, acho, do cenário das biotecnologias, né, Malandrino, Alfred, acho que a gente comentou um pouquinho sobre as pragas, né, o hábito, o dinamismo dela, né. Eu costumo dizer que hoje a gente tem pragas do sistema, né, não mais pragas específicas de cultura. Então, como o Alfred bem trouxe, né, espodópteras, helicoverpas, assim como a gente vai conversar nos outros podcasts, né, percevejos, enfim, pragas secundárias, hoje elas são as pragas do sistema. E não diferente, as biotecnologias também são biotecnologias do sistema, né? Então, a mesma biotecnologia que eu tenho na soja, eu tenho no milho, eu tenho no algodão. E isso traz um cenário de risco, né? De resistência e de escapes, né? Então, a biotecnologia ela trouxe uma comodidade, mas eu queria que você trouxesse, Alfred, acho que já é conhecido, né? Mas a importância da gente, mesmo contando com o apoio da biotecnologia, ter o monitoramento e adotar as práticas além da biotecnologia para controle, principalmente aí dos escapes de Spodoptera e dos mais recentes agora de Hackplusia, né? Na verdade, é exatamente isso, né? Eu acho que o Brasil é um país maravilhoso, mas não é comparável com outros países, como Estados Unidos, por exemplo, né? Qual que é a principal diferença? Nós temos cultivos sucessivos, né, dentro de uma mesma área. Os outros países não têm, tem neve, né? Então já é um cenário completamente diferente no manejo de pragas também. A gente não consegue comparar, né? São dinamismos completamente diferentes. E por isso é claro que o produtor também adota essas biotecnologias, né? Ele sofre a pressão dessas pragas quando é lançada alguma biotecnologia. Claro que ele vai adotar, né? O problema é que hoje nós estamos sofrendo é justamente a gente tem a maioria das proteínas que controlam essas pragas em mais de uma cultura, seja algodão, seja milho, soja, né? E a gente vai expondo essas pragas dentro, em cima dessas proteínas. E por isso que a gente acaba selecionando justamente algumas pragas resistentes. A resistência é natural na natureza, a gente só vai dando uma força para ela se sobressair. E por isso que voltou um pouco essa questão de importância, né? de monitoramento e olhar para as pragas dentro do sistema, né? Muito bem, você citou, né, Hackplusia, né? Então é uma praga que se favoreceu na cultura da soja, né? No passado a gente não fazia nada para o grupo das falsas medideiras, né? Porque a gente tinha biotecnologia ao nosso favor. Hoje já é um cenário diferente. E talvez isso também tenha contribuído um pouco para esse aumento da pressão de pragas, né? Tem cultivo de milho, soja, o Spodoptera vai se favorecendo nesse sistema e acaba virando uma praga aí de difícil controle, na verdade. A gente está criando uma super praga, né? Sim. Ela naturalmente já é resistente a algumas moléculas, inseticidas, natural, né? Isso ao longo do tempo a gente foi selecionando, agora nós estamos selecionando, além da parte de inseticida, nós estamos selecionando a biotecnologia também. E aí por isso a gente reforça essa questão de monitoramento. E num mundo onde cada vez menos a gente vai ter inovações em ativos ou as inovações nas proteínas. Porque cada vez mais é mais caro fazer essas novas descobertas, cada vez mais é mais burocrático você legalizar dentro no cenário, seja das biotecnologias ou de novas moléculas inseticidas, cada vez mais burocrático. Ou seja, o agricultor vai ter cada vez menos carta na mão para poder jogar. E aí a importância da gente pensar numa estratégia de rotação de ativos, que muitas vezes é subdimensionada. Precisamos pensar em estratégias de
manejo de refúgio ou de preservação das biotecnologias ali que tenham ainda viabilidade. Hoje a gente vai empilhando um monte de coisa, mas são todas, no fim do dia, são todas as mesmas biotecnologias. Então a gente tem que adotar dessas boas práticas, né, Alfred? Porque, de fato, a gente está próximo aí de ver um cenário de super praga, né? E a hora que você chega na super praga, aí é difícil o que fazer, né? A gente tem que pensar que nossa cultura também mudou ao longo do tempo, né? Ficou mais suscetível. A gente pode, inclusive, discutir isso mais para frente, né? Mas a gente também tem que usar exatamente as ferramentas que nós temos ao nosso dispor para preservar, então, a biotecnologia que ainda resta, né? Tem coisas muito boas no mercado ainda e se a gente preservar essas, seja com refúgio principalmente, ou a própria aplicação de inseticidas em alguns momentos específicos, ela vai ajudar para a gente evitar com que essa resistência ela aumente e daqui a pouco a gente está pagando por uma biotecnologia e não é barato, né? E não está usufruindo dela. Então, acho que tem táticas como o refúgio, por exemplo, para tentar aí dar uma longevidade para as biotecnologias que nós temos disponíveis hoje. Para a gente fechar um pouco essa conversa em cima das resistências, eu acho que um fator importante que a gente vai ter que olhar bem é que a gente está próximo de uma mudança estrutural grande, pensando agora nos químicos, né? Que uma ferramenta essencial para o controle das lagartas são as diamidas. E a gente vai ter a gente está exatamente agora no momento que a gente está deixando de ter proteção de dados as diamidas, então vai entrar muitos competidores nas diamidas. Então, assim, é uma ferramenta importante que vai passar para uma exposição maior do que já tem. A gente tem uma adoção cada vez maior de lagarticidas que a gente fala que são lagarticidas de alta performance, que é que a gente pode colocar ativos, por exemplo, como clorfenapir, que tem ganho muito em área aplicada no Brasil, indoxacarb, benzoate-amamectina, espinoteran, espinosad. Então, estes grupos vão ficar muito mais expostos a partir de agora. E aí eu falei de 4 grupos importantes aqui que vão representar aí também mais 90% dos mercados que a gente fala que tem alta performance. E você tem as situações dos reguladores de crescimento, que lá no começo das biotecnologias, o termo que se usava era a biotecnologia funciona, me entrega. Se eu tiver algum escapezinho de Spodoptera, tudo bem, porque eu vou vacinando a soja, ou seja, eu vou fazendo subdoses de reguladores de crescimento, eu vou controlando o que eu tenho de lagarta pequena e depois a biotecnologia dá conta do assunto. E a gente tem já há muito tempo uma exposição grande dos reguladores de crescimento. Então, se a gente somar nesse caldo aqui que a gente está construindo, né, onde eu tenho as biotecnologias super expostas, seja porque eu tenho essa mesma tecnologia no trigo, no milho, seja na soja, seja numa área de algodão. A gente está expondo mais ainda as moléculas de alta performance. E as demais moléculas estão muito expostas, né? Então, assim, a hora que isso tudo convergir, eu acho que o cenário vai ficar muito difícil em termos de controle de lagartas. Por mais que a gente tenha opções, ainda serão opções restritas. A gente sabe que no médio prazo terão algumas moléculas, pouquíssimas, mas haverão, mas que elas por si só não vão resolver o problema, né, Alfred? Então, acho que o cenário é crítico nesse sentido. Isso já representa, o produtor já está adotando isso, né? Já está vendo isso. Por que esses inseticidas aí com melhor espectro, vamos dizer assim, têm crescido? Justamente pela necessidade, vamos dizer assim, né? Então, biotecnologia não está entregando o que deveria entregar, talvez, vamos colocar assim. Os reguladores de crescimento que no passado funcionavam já não tem mais todo esse efeito. Diamidas sendo muito expostas. A gente vê no Brasil regiões que ainda tem uma performance fantástica e outras regiões já começa a perder um pouco a eficácia porque foi muito exposta. Com a entrada de mais produtos, se a gente não seguir as indicações que estão em bula, por exemplo, seja em dose, número de aplicações, a gente vai selecionando, né? São moléculas um pouco mais baratas para o produtor, ele acaba colocando mais vezes dentro do sistema, a gente acaba pressionando demais. E aí realmente não vai sobrar muita coisa no final da safra, digamos assim, né? Então a gente vai queimar muita ferramenta ao longo do tempo, né? Quando você fala de molécula de espectro maior, basicamente você está se referindo a metomil, né? Mas outras também, né? Não só metomil, mas eu diria
Você colocou a clorfenapira, noxacarb. Aí você está no grupo das altas performances, eu concordo com você. Porque a tendência que a gente veja no médio prazo, o metomil sofrendo restrições também no Brasil, né? Claro. Então, assim, é difícil a gente olhar um cenário do metomil lá 2030, 2027, onde o metomil vai estar vivendo normal. O metomil, Alfred, para a produção do ativo, ele é uma produção muito poluente. E o metomil foi banido na China, né? É permitido se produzir metomil na China e trazer para o Brasil, ou para qualquer exportação, né? Mas para consumo interno na China, o ativo já foi banido. Então, se você tem ali nossas principais regiões de produção de defensivos no mundo, o metomil tem sofrido já dificuldades. Então, assim, se a gente for perder uma molécula dessa no médio prazo, lógico que eu não estou falando nada de curtíssimo prazo aqui, mas na hora que a gente olha o horizonte mais longo, realmente a dependência de poucas moléculas vai fazer com que o agricultor force o agricultor a mudar a forma que ele enxerga hoje lagarta, né? Que ele busque preservar aquelas poucas ferramentas que ele tem, mas que ele busque elas. Com certeza. E acho que dentro desse cenário, talvez a gente esqueceu de comentar aqui, que houve uma mudança dentro desse cenário também. Por que nós estamos falando tanto de lagarto? Por que tem um episódio aí falando em lagartas, né? Porque as nossas culturas mudaram também. Sim. Acho que vale a pena frisar isso um pouco. Porque a necessidade também aumentou, né? Tanto seja do manejo de lagartas, né? A gente já comentou da questão de resistência, mas a nossa cultura também mudou. E por isso que a gente tem que preservar as ferramentas que ainda estão disponíveis. Se eu tenho uma soja, por exemplo, atualmente, hoje, sei lá, com um índice da área foliar de 5,5, é completamente diferente de uma soja há 10, 15 anos atrás, que tinha um índice da área foliar de 7, 8. Né? Então, hoje nós, além da precocidade, logicamente, né? Então, hoje nós temos uma soja, vamos chamar assim, completamente diferente em termos de suscetibilidade ao ataque de lagartas desfolhadoras. Uma soja mais Nutella, né? Vamos dizer assim, exatamente. Né? Então, primeiro, ela perdeu aí, sei lá, 20, 30 dias de ciclo, né? Das antigas para as atuais, vamos colocar mais ou menos uma média disso. Perdeu aí uma boa quantidade de área foliar. Claro, a produtividade aumentou, isso foi um negócio muito bom, né? Então, foi fantástico a questão de índice de colheita aí que melhorou, né? E proporcionou uma soja de alto potencial produtivo, mas ela virou uma soja mais suscetível, né? Até interessante no passado, quando a gente fazia os ensaios lá com as sojas antigas, vamos colocar assim, com aquelas com índice de área foliar alto, a desfolha era benéfica. Então, normalmente eu tinha uma desfolha sei lá, até 20%, e ela melhorava a produtividade, porque ela tinha tanto alto sombreamento, porque tinha muita folha, que uma desfolha por lagarta, ela aumentava a produtividade. Legal. Né? Hoje já é um cenário completamente diferente. Hoje a gente já vê com poucas desfolhas, né? Só falando de desfolha, né? A gente já vê reduções de produtividade. Tá? Então, por isso que a gente tem que preservar novamente as ferramentas que a gente tem, né? Voltando no pano de batida, né? Antigamente se tolerava, né? Você bater um pano ali, ter 15, 20 lagartas no pano de batida. Hoje, o que você entende que seja assim um nível básico assim de controle? Na verdade, isso é variável, né? Vamos dizer assim, quando a gente vê lá as fórmulas de nível de dano econômico, nível de controle, na verdade é uma troca, o que a praga causa de dano para a cultura da soja, em quilos por hectare. Aí você converte isso por preço de saco de soja vendido, né? Isso é dinâmico, né? Isso é dinâmico. Da mesma forma, é uma troca, né? Até que ponto vale a pena eu ter o dano, ou seja, perder reais por hectare por uma praga, e quanto que vale a minha medida de controle, né? Então, quando o meu dano supera o custo do inseticida, vamos colocar assim, o manejo é viável. Então, isso é muito dinâmica para a praga também, né? Mas a gente tem aí hoje, pelos nossos ensaios, pelos preços, de commodities, de soja, por exemplo, pode ser de milho também, pelo dano que cada lagarta causa, então a gente não pode colocar tudo numa mesma cesta. O dano de Spodoptera é muito maior do dano numa falsa medideira, né? Então são números completamente diferentes. E também a questão de inseticida. Então a gente vê que, se a gente voltar lá para trás, para a década de 80, que esses números vêm já desde a década de 80,
mudou completamente o cenário. O inseticida talvez não, claro que aumentou o preço, natural, né? Mas a soja, a escalada do preço da soja foi muito maior do que a escalada do preço do inseticida. Então essa relação hoje para uso de inseticida ou qualquer outra ferramenta, pode ser inseticida biológico, químico, enfim, ficou muito mais vantajosa. Por isso que a gente tem que reduzir hoje os níveis de controles de manejo. Tá? E também por uma característica de planta de soja. Como eu falei, lá atrás, há 10, 15 anos atrás, a soja tolerava desfolha. Hoje, infelizmente, não tolera mais. E aí a gente tem que partir para medidas de controle. E colocando nessa perspectiva, Alfred, você tem florescimento mais cedo também, né? Claro. Então, a parte de abortar a folha ali, né? Consumir as partes reprodutivas, que é o que a gente falou lá no começo, também está muito mais exposta, né? Então, realmente, os níveis de controle aí precisam ser muito considerados e o monitoramento aqui mais importante ainda do que nunca, né? Com certeza. Boa, boa. Vamos mergulhar um pouquinho no mundo do milho. A gente falou bastante da soja, mas eu acho que diferente da soja, onde a gente precisa trabalhar ainda com o agricultor, a importância da lagarta, para ele prestar atenção, para ele cuidar. No milho, a gente já tem aquela preocupação maior, né? O agricultor já sabe os danos do milho que ele tem para lagarta. Naturalmente, é muito mais visível, né? Quando você entra numa área de soja, a soja do céu fechado ali, a dificuldade de fazer o monitoramento, ele não vai ver. No milho, é escancarado o problema, né? Ele vê aquela planta, basicamente pela helicoverpa, pelo Spodoptera frugiperda, ele vê aquela planta praticamente estraçalhada, né? Então, foi o cartucho inteiro, toda a comida, fica feia. Então, aquilo lá salta aos olhos do agricultor. O problema de lagarta no milho também é muito difícil, porque a lagarta fica numa posição extremamente difícil de se atingir, né? Ela está lá encartuchada dentro do cartucho da planta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais de estratégia de controle de milho para não deixar essa situação crítica ali. O que você acha que o agricultor precisa estar atento logo que ele starta um plantio de milho? Aí é legal, né? Então, por que ele está mais atento ou sabe um pouco melhor, digamos, essa dinâmica na cultura do milho do que em soja? Porque a Spodoptera entrou primeiro no milho, né? Sim. E ele sabe a dificuldade que é controlar uma Spodoptera no milho, tá? Então, por isso talvez vem mais à tona isso aí, assim, ele está mais preparado talvez na cultura do milho, que ele já sofreu no passado com isso antes da biotecnologia, né? Então, aí eu diria assim, primeiro, monitoramento sempre. Nós temos que entender que Spodoptera é a praga que está desde da semeadura até a colheita, principalmente no milho, né, dentro do nosso talhão. Então, a estratégia, por exemplo, dele já começa lá na semeadura, ou antes da semeadura. Se eu estou falando, por exemplo, milho verão, né, que no sul do Brasil é normalmente semeado em cima de uma área dessecada, de aveia ou outras culturas, a estratégia já começa lá na dessecação. Da mesma forma que a gente faz com plantas daninhas. Né? Então, é uma praga polífica que está lá na aveia, que está lá num mix de culturas, e se eu não olhar já para o manejo antecipado, eu vou ter problemas. Né? E para o milho é muito pior isso aí. A perda de stand ela afeta a produtividade diretamente. É muito pior do que soja. Né? Então, eu já tenho que olhar lá na dessecação, antes de instalar a cultura. Talvez para o milho segunda safra isso seja um pouquinho menos importante, mas também não pode ser negligenciado, porque eu estou plantando milho, normalmente pós uma soja, e aí eu tenho plantas daninhas sendo hospedeiras dessas pragas. Então o manejo começa a dessecação, passa talvez pelo tratamento de sementes, que eu tenho moléculas aí no tratamento de sementes que também me auxiliam, eu tenho que começar a estruturar o manejo. Aí entro monitorando a cultura do milho, né? E aí já... o segredo de manejo é não perder o ponto, né? A gente falou um pouco de tamanho de lagarta, então na cultura do milho o monitoramento é um pouco mais fácil, né? Que eu não preciso bater pano, eu vou investigar planta por planta, abro planta, tudo bem, são métodos destrutivos, digamos assim, mas eu vou verificando aí a cartucho na cultura do milho e identifico, inclusive, raspagens, e aí eu tomo minha decisão, claro, usando as ferramentas corretas. Isso vai se estendendo aí até na colheita, né? Pré-colheita, basicamente, porque essa praga, como falei, ela migra também para a espiga, né? Ou tem não só a Spodoptera, mas temos muitos danos aí
de helicoverpa na espiga também. Então, veja, nós temos na cultura, a gente tem que cobrir basicamente o ciclo inteiro, ficar de olho, né, digamos assim, com monitoramento, né? E os hábitos também estão mudando dessas pragas, né? Acho uma coisa que a gente tem que ficar de olho, principalmente Spodoptera, a gente tem visto um hábito aumentar nos últimos anos de essa lagarta estar lá na ponta da espiga, né? Uma Spodoptera, por exemplo, também helicoverpa, mas principalmente Spodoptera, ela tem descido e tem atacado o pedúnculo da espiga. Então, imagine, você tem uma planta lá, se pagou pela semente, ela extraiu adubo, ela recebeu todos os tratamentos de defensivos e no final essa lagarta ataca o pedúnculo e essa espiga cai no chão. Então, um dano muito alto, né? Sim. Então, acho que vale a pena, assim, focando novamente em monitoramento, né? Eu tenho que identificar isso dentro do ciclo inteiro, né? Pensando nessa mudança estrutural, porque isso é uma mudança estrutural, né? A lagarta, a gente sempre controlou ela até o milho penduar ali, onde ela se favorecia, porque você tinha a situação do cartucho, né? Penduou, a planta deixa de ter o cartucho ali, aquele ambiente favorável para a Spodoptera. Mas, de novo, a Spodoptera é extremamente plástica, extremamente se adaptando, ela vai e começa a ficar naquela pontinha da espiga. Helicoverpa também ali, né? Típico de Helicoverpa zeia também se estabelecendo ali. Mas até então a biotecnologia, né? A informação que eu tenho, você pode, por favor, me corrija, mas que naquele local ali a expressão das proteínas era um pouco menor. Então, assim, favorecia que a lagarta ficasse ali. E geralmente, a hora que ela chega lá, ela já tem um tamanho bem razoável. E aí, a partir de talvez safra passada, 2 safras atrás, a gente começa a ver esse movimento da lagarta comendo todo o grão, descendo até a base da espiga e essa espiga vindo ao chão. Como é que controla isso, Alfred? Porque você acaba se vendo, pensando como agricultor, você acaba se vendo como um refém, né? Putz, tem alguém aqui que está me roubando, eu estou vendo, perdendo e eu não posso fazer nada. Como é que você pensa que controla assim, essa situação da lagarta lá dentro da espiga? Bom, aí é muito mais uma ação preventiva. Eu não estou falando antes do aparecimento da praga, né? Sim, fique claro. Mas eu tenho que me antecipar na minha estratégia de manejo. Isso, infelizmente, tem um custo. Então mudou, né? Novamente mudou, né? Porque uma vez que essa lagarta está dentro da espiga, infelizmente, qualquer medida de controle, pode ser o melhor inseticida possível, não vai ter uma efetividade. Então eu tenho que, novamente, voltar para o monitoramento. Eu posso usar ferramentas de monitoramento diferentes, mas eu preciso ver antes. Normalmente a gente tem ou sobra, vamos falar assim, o problema é sobra. Um dos problemas é a sobra, ou seja, eu tenho lá uma planta já indo para o pré-pendoamento, eu tenho um lagarta lá que sobrou e quando sai a espiga, o pendão, a espiga, ela migra para a espiga. Isso é um cenário, então, de sobra. Então eu tenho que eliminar a lagarta que estão lá no cartucho antes da planta penduar para não ter esse risco dessa lagarta e aí, de Spodoptera, principalmente pegar a base ou a lateral da espiga, que o dano é extremamente elevado. Outro é o monitoramento lá no pendoamento, né? Então, o que nós temos principalmente para helicoverpa, a postura aí no momento do pendoamento, no cabelinho. E, então a gente vê, né, os ovos isolados lá, essa lagarta eclode e vai para a ponta da espiga. Então, eu identificando que eu tenho essa postura, claro, aguardar aí alguns dias para eclodir, antes então dela migrar para a ponta da espiga, teria que fazer o controle. Isso não é fácil, porque nós estamos falando de milho aí com 2 metros e pouco de altura, tem que ter toda uma logística. Posso usar aviação agrícola, sim, mas aí tem que ter produtos registrados para isso, né? Então não é uma situação tão simples assim para o produtor, mas vale a pena a gente olhar para isso, né? Então hoje a gente esticou um pouco, vamos dizer assim, o período de proteção por uma questão de mudança de hábito dessas lagartas. E uma curiosidade, até importante entender a sua opinião. A gente olha para o controle de lagartas, a gente sempre foca na lagarta, né? Você enxerga que uma estratégia dessa, o controle de adultos ajudaria de alguma forma? Alguma estratégia de controle de adulto? O monitoramento do adulto se faz em vários locais, né? Acredito que a FAP vocês devem fazer um monitoramento de adultos. Mas o controle de adultos, indivíduos adultos, você acha que pode ajudar nisso? Legal. Temos alguns dados, sim, são várias estratégias de controle de adultos.
O difícil é falar assim, vou fazer uma aplicação em área total mirando no adulto. Dificilmente. É difícil, né? Mas existem algumas táticas aí, tem produtos atrativos que você mistura com inseticida, aplica em faixas que a gente tem feito alguns testes. No passado a gente fez, na verdade, alguns testes que ajudam. Então, eu acabo atraindo o adulto para aquela área específica, onde tem um atrativo, ele é misturado com inseticida, acaba controlando o adulto, naturalmente eu tenho uma pequena redução também na infestação. Isso é uma estratégia. Também vindo para o mercado algumas estratégias um pouco diferentes que auxiliam. Não estou falando que vou parar de usar inseticida, mas o ambiente vai ser mais favorável para o uso do inseticida, seja ele químico, seja biológico, né? A parte de feromônio, mas não feromônio de monitoramento, feromônio aplicado em área total, pensando em confundimento. Então, algumas táticas acho que vêm principalmente nesses nichos aí onde eu tenho talvez um maior desafio de controle. Né? Sim. Sim. A questão é a viabilidade depois disso dentro da estratégia, mas acho que vem ferramentas ou ideias novas para auxiliar nesse manejo. Né? Legal. Acho que a gente vai caminhando para o final do bate-papo, né, Alfred? Acho que a gente discutiu aqui diferentes estratégias de controle, né? Falamos de monitoramento, identificação, escolha da biotecnologia, trouxemos agora a importância de feromônios, né, cada vez mais crescente. Mas o controle químico ele ainda continua como um forte aliado do agricultor, né? E no seu ponto de vista, hoje, quais seriam os principais drivers aí, né, que um agricultor deveria preconizar na hora da escolha de um bom inseticida para manejo de lagartas? Legal, aí acho que é um ponto bem importante. Temos várias opções no mercado. Sim. Qual escolher? Sim. Eu acho que o primeiro ponto é registro, né? Acho que a gente não pode fugir do registro de alvo cultura, né? Isso é uma premissa. Segundo, eu preciso escolher um produto efetivo, né? Tem vários. Então, hoje, inclusive com preços de diesel, de custo de aplicação, o custo da aplicação em si ficou muito caro, fora o produto, né? Então, eu preciso escolher uma boa ferramenta porque não posso me dar o luxo, digamos assim, de fazer uma reentrada por uma escolha mal feita, tá? Então, essa é uma coisa importante, a escolha do produto. E aí, claro, que junto com o produto vem toda uma formulação. E aí, talvez isso também está ligado com sustentabilidade. Talvez é uma junção de coisas. Então, produto, se eu tenho uma formulação bacana, eu também estou trabalhando sustentabilidade. O que a gente está vendo hoje? Uma formulação, aí não só ativa, uma formulação bem feita, ela me auxilia muito no controle de pragas. Isso talvez começou lá com herbicidas, foi para herbicidas e agora chegou a vez dos inseticidas. O que a gente está vendo com alguns produtos? Eu tenho um controle melhor, vamos falar, 2 produtos, mesmo ativo, mesma concentração de ativo. O que muda? Formulação. Eu tenho lá um produto que tem um controle melhor com menos ativo. Então, eu estou falando também em sustentabilidade. Estou colocando menos ativo por área. Então, isso acho que faz parte da sustentabilidade. Entender, então, os ativos e também eu posso pensar, em alguns casos, a associação de moléculas, porque aí eu estou pensando também no manejo de resistência. Ou manejo de resistência, ou também fechar espectro de controle. Às vezes eu tenho uma molécula lá que controla uma espécie, mas se eu aplicar só esse, eu tenho às vezes mais do que uma espécie dentro da cultura. Então, se eu associo ativos num produto e tenho formulação ao meu lado, eu começo a fechar um pouco mais o espectro de controle das pragas de um modo mais geral. Eu acho que são os principais aí pontos de atenção na escolha de produto. Infelizmente, é passado escolher produto por ativo. Sim. Hoje a gente tem que escolher produto por nome comercial, por eficácia. Tem várias coisas influenciando a eficácia do produto. E nós, da Damar, somos um defensor dessa bandeira, né? Um embaixador da bandeira, da importância da formulação, justamente pelo que você está fazendo, né? A maioria das quantificações que a gente fez de quantidade de ativo necessária por hectare para controlar algum inseto ou alguma doença ou alguma planta daninha foi feito a partir de um produto formulado.
Porque a gente só chegou a essa conclusão de um produto formulado. Ou seja, a formulação sempre foi um componente, né? O fenótipo é igual ao genótipo mais ambiente, né? Nesse caso, o ambiente é a formulação, né? Então você tem lá a quantidade de ativo, mas você tem uma formulação. O veículo, né? O veículo. E se aquele não era bom, você precisou usar mais ativo por hectare. E assumiu-se como uma verdade. Olha, eu preciso de quantas gramas de tal ativo para controlar essa lagarta. E isso é completamente variável. A gente tem, falando de forma muito breve aqui, mas o Pletora, que é um produto nosso para controle de lagarta, que segue exatamente essa estratégia. Eu trabalhei muito a formulação, trabalhei muito a adesividade do produto, que eu preciso deixar ele ali de uma forma viável na superfície da folha. Para controle de lagarta, eu preciso de menos ativos e eu combinei 2 ativos numa estratégia de sustentabilidade e espectro de controle e manejo de resistência. Então, é isso a bandeira que a Adamar acredita muito. Legal você ter trazido esse ponto, Alfred, porque nós realmente somos embaixadores disso e o agricultor vai ser cobrado disso, questão de tempo aí, porque a sustentabilidade é realmente um ponto que cresce por todo lado. E aí vem também a seletividade, né? Dentro dessa sustentabilidade, produtos mais seletivos, claro que faz parte dessa jogada, né? Porque tem Principalmente para lagarta, né? Daria para a gente fazer um podcast novo aqui falando de inimigos naturais, né? Que é um tema... São importantes dentro da estratégia. Né? Exatamente. Bom, muito bom. Mancini, tem mais algum tópico aí que você queria trazer para o Alfred? Não, tranquilo. Alfred, eu acho que fazendo um resumo da nossa conversa, basicamente a gente sai lá do começo de uma complexidade das pessoas que estão no campo olharem para a situação da lagarta e falar assim, realmente aqui eu tenho um problema, como é que eu me lido com esse problema? Passando pelas mudanças de estrutura que a gente teve, seja as eficácias das biotecnologias, a exposição dos ativos, os poucos ativos que a gente tem, a dificuldade de inovação do segmento, né? Então, pessoas... dificuldade do segmento de encontrar moléculas e no final a gente conclui que com tudo isso eu preciso ter boas formulações que vão me ajudar, que eu preciso de espectro. Então são esses os desafios que a gente vai permear durante uma safra de milho, uma safra de soja, uma safra de algodão, que a gente falou ainda há pouco aqui, mas dentro, uma safra de cereais de inverno, que a gente precisa levar em consideração. Não é uma recomendação de um produto, não é uma recomendação isolada, né? Tem todo um contexto muito grande e que quem vai tomar essa decisão são pessoas, essas pessoas têm que ter acesso à informação. Eu acho que a FAPA tem um papel gigante na difusão do conhecimento. A gente trabalha muito próximo de vocês, mas a Adamar também, levantando a bandeira aí de melhoria de formulação, produtos inteligentes que entregam para o agricultor o que ele está precisando. Então, assim, nós somos os responsáveis de prover para a maioria dessas pessoas, no fim do dia, a informação que vai ajudar elas a tomar as decisões. Não sei se vocês querem fazer as considerações finais de vocês aí. Não, é isso que nós comentamos, né? Um desafios, eles existem, estão aí para serem resolvidos, né? Eu acho que cada um dentro da cadeia produtiva tem um papel, né? Então, eu vamos colocar assim, pesquisador, meu papel é gerar ou buscar as informações novas. Vocês trazem isso para nós como empresa, como empresa que oferece a ferramenta. Nós ajudamos, talvez, um desenvolvimento, um posicionamento para cada região, junto com vocês. Cabe ao agrônomo, e aí ele tem que investir realmente numa assistência técnica de qualidade para pegar essas informações, né, o produtor, e colocar em prática. Então, é um elo que tem que ser fechado para a gente ter sucesso. Nós falamos agora só em lagartas, né? São outras pragas que a gente vai falar nos outros episódios, né? Então, acho que é um elo que todo mundo tem que ter uma importância e esse elo tem que ser fechado para a gente ter sucesso no manejo. Show. E assumir realmente o nosso compromisso, né, como indústria, né? Você bem trouxe aí, acho que nós discutimos os desafios dos diferentes elos da cadeia e o nosso compromisso como indústria, né, Melandrino? Cada vez mais desenvolver ferramentas que se encaixem naquelas necessidades que o Alfred aprontou e que se encaixem também nas necessidades do agricultor, né? Então, a gente trabalha muito fortemente nesse viés
Vamos continuar evoluindo, cada vez mais escutando o agricultor para realmente entender as necessidades dele e no futuro entregar as melhores soluções. Boa, boa. Papo de alto nível aqui, falamos só do manejo de lagartas. Queria agradecer a todas as pessoas que acompanharam a gente nesse podcast. É só o primeiro da série de manejo de pragas e fiquem atentos que estamos só começando a discutir o tema aqui de pragas. Meu muito obrigado e até o próximo episódio.